O Cruzeiro fez um bom jogo ontem, principalmente no segundo tempo, marretou, tentou, pressionou. O goleiro do Operário, ele pegou tudo que podia, pegou até o Wi-Fi ontem, impressionante, fez a partida da vida dele e o Cruzeiro acabou empatando. Mas o saldo do empate, ruim para a classificação do Cruzeiro, teve como grande destaque a bronca do Cruzeiro na arbitragem, e a gente fala mais sobre isso agora com o Samuel Venâncio. Boa noite, Samuel. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. 6:17. Exatamente. Tá rendendo ainda e rendendo muita reclamação, tanto que o Cruzeiro vai segunda-feira à CBF para conversar principalmente com o Leonardo Gaciba, diretor de competições da CBF. O Cruzeiro quer ter acesso à conversa do VAR. O que o Rodrigo D'Alonso comunicou, não só no último lance, o lance do pênalti marcado, o Cruzeiro postou a imagem e a partida seguiu, isso está claro. O árbitro fez o sinal indicando o lateral pro Operário, assim que teve o lance do Brock com o atacante, e depois o VAR deve ter dado um grito na orelha dele: ô, meu filho, não pode seguir o jogo não, só que o jogo já tinha seguido. Aí ele parou o jogo mesmo assim, foi lá no VAR, tanto que ninguém entendeu, ninguém nem imaginava qual lance seria, e ele veio com o pênalti do Brock. E foram vários lances, o árbitro foi segurando o tempo inteiro, aquele contragolpe do Cruzeiro, que ele deu amarelo, parou o lance, a não expulsão do Leandro Vilela. E o atestado maior ali, Léo Figueiredo, é a substituição na sequência que o técnico fez. Falou: graças a Deus que não expulsou meu jogador, vou tirar ele aqui. Então, uma série de coisas que aconteceu, e o Cruzeiro fazendo este protesto e reclamando muito, e já tem até a garantia agora da CBF que mais 2 câmeras vão estar à disposição do árbitro de vídeo, já no jogo de domingo, contra o Vasco. E passa de 5 para 7 esse VAR econômico da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o Vanderlei Luxemburgo tem conversado muito com todo o grupo, com comissão técnica, o Vanderlei e o Copertino, que não vão estar inclusive no banco, à beira do gramado, porque foram expulsos. O Vanderlei xingou o árbitro, falou: você é aquela palavra que ele gosta. Então, muita bronca realmente, muita reclamação. Como isso vai interferir no Cruzeiro é o que a gente vai aguardar, Léo. Se vai dar um ânimo a mais para estas 14 rodadas que restam na Série B do Campeonato Brasileiro, ou se vai bater aquele desânimo, porque seria uma vitória para, por exemplo, você citou aí, o Vitória empatou. O Cruzeiro manteve a distância lá para baixo em 6 pontos e manteve lá em cima para 11. Então já tiraria 2 pontos nesta rodada se viesse a vitória diante do Operário. Por isso, muita reclamação, e o Cruzeiro querendo entender tudo que foi comunicado com árbitro de vídeo, arbitragem, todas as decisões, porque o clube diz o seguinte: as imagens do VAR não eram conclusivas em hipótese alguma. Léo Figueiredo. Samuel Venâncio, é importante a gente dividir as coisas. Eu estou aqui com o Alexandre Simões para me ajudar a fazer toda essa análise. Primeiro lugar, sim, teve o erro do árbitro, no erro do protocolo. Ele errou. Ele não pode autorizar o jogo a continuar, sendo que tem uma consulta do VAR. Quando tem o lance do pênalti do Brock, e ele foi avisado pelo VAR, porque ele não marcou o pênalti, o jogador do Operário bate o lateral rapidamente, e aí a gente tem bom senso. Um jogo, pode acontecer no jogo, o cara querer bater rápido e o juiz falar: não, pera aí. Mas ele está sinalizando para que o jogador bata o lateral. Ele sinaliza que é lateral a favor do Operário. Então não sei se até ali ele não havia sido informado, certo que ele não poderia dar andamento ao jogo se ele ia consultar o VAR. Ali tem um erro do protocolo, isso não pode acontecer. Márcio Rezende foi muito feliz ontem. Em tudo o Márcio foi feliz, inclusive no lance do pênalti do Brock e no lance da mão do Marco Antônio, que gerou toda a polêmica. E eu entendo, viu, Marcelo Moreno principalmente, que deu uma entrevista após o jogo, que os ânimos estavam exaltados, todo mundo muito frustrado, porque o Cruzeiro lutou muito, o Cruzeiro merecia ganhar o jogo ontem,
Mas, ô Moreno, ninguém tá ali para ajudar o Cruzeiro a subir. Ah, porque desse jeito o Cruzeiro não vai subir. O problema não é da arbitragem, o problema do Cruzeiro é fazer resultados. A arbitragem não tem nada com isso. Mas que ela teve uma influência no andar do jogo, sim. Mas que o Eduardo Brock não pode fazer o que ele fez, que o Marco Antônio bate com o braço na mão, bate com o braço na bola, isso é fato, gente. Então o Cruzeiro pode reclamar do protocolo, o Cruzeiro tem sim que ver os seus direitos, mas o Cruzeiro precisa, Alexandre Simões, de um VAR melhor de tudo, mas de um zagueiro melhor também, né, Simões? Porque todas as vezes, o gol contra o Goiás foi irregular, porque o cara tava no campo de ataque, mas quem que falhou lá atrás? Foi o Brock. Aí ontem uma voadora lá com o pé no alto, mas ele não teve a intenção, mas um zagueiro que dá uma voadora dentro. O Cruzeiro tem que reclamar do VAR e do seu zagueiro, Simões. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel. É aquela história, né, o Léo? Não existe nada mais perigoso no futebol do que você ter um zagueiro estabanado. E o Brock é um zagueiro estabanado. É um zagueiro que tem dificuldade mesmo Você disse bem, o Cruzeiro reclama do VAR do lance do gol do Goiás, ele cometeu um erro básico naquela jogada. Ontem, tem gente que acha que foi pênalti, tem gente que acha que não foi, aconteceu o contato, foi imprudência de toda maneira, né? E o Ramon também, é impressionante, Léo, como que o zagueiro, ele depende do companheiro, porque o Ramon com o Manuel chegou a viver um bom momento no Cruzeiro. Você se recorda disso, sim. O Samuel, o torcedor? A saída de bola do Cruzeiro pela zaga é muito ruim. É muito. Os zagueiros, eles deixam um clima de tensão o tempo inteiro. Tá? Então, o Cruzeiro tem o direito de reclamar, porque o VAR foi utilizado de forma equivocada. Principalmente, a impressão que fica é no lance do Marco Antônio. Eu tenho a certeza de que foi mão dele, mas as câmeras que estavam disponíveis para o VAR e aquela que mostra não era do VAR, é da emissora de TV gravando o jogo. Então o árbitro errou. Por mais que ele tenha acertado na essência, ele errou no protocolo. E ele não pode errar no protocolo. O VAR só pode mostrar uma imagem quando ele tem 100% de certeza. Isso quando a bola sai pela linha de fundo no lance de um gol, quando ela ultrapassa a linha de gol. Outro dia mesmo num jogo do Cruzeiro teve isso. Então quer dizer, o Cruzeiro tem razão em reclamar, mas não pode, precisa medir essa reclamação, Léo, porque como o Samuel colocou, ainda são 14 rodadas, as chances são muito remotas, mas elas ainda existem. E com o espírito do segundo tempo, Samuel Venâncio, eu que talvez tenha sido um dos maiores críticos e mais céticos de que o Cruzeiro dificilmente sobe, realmente é muito difícil, mas pelo segundo tempo ontem, se jogar daquele jeito, tem chance. Se jogar com aquela determinação e se jogar com o Marco Antônio no meio-campo, Samuel, tem chance. Pode ficar fora do time não, Samuca. Com certeza. Vamos ver o que vai fazer o Vanderlei Luxemburgo. Agora, gente, não é porque o time é bem ruim também, mas não tem que chegar, deixar de expulsar jogador no início do segundo tempo. São duas coisas distintas nesta situação. O negócio já tá difícil. Se complicar ainda mais com a arbitragem, aí é que não vai dar. 6h25, o Cruzeiro já treinou nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2, iniciando a preparação para esse jogo contra o Vasco. E o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele terá amanhã ainda a última atividade para que o Cruzeiro possa definir o time que joga no domingo. Pouquíssimo tempo, é mais descanso mesmo, e ver o que o Vanderlei vai fazer. O Marco, eu concordo com você, Léo, vem entrando muito bem, fazendo essa função diferente, então tá aí à disposição. A qualquer momento. Eu até tinha comentado com um amigo que me mandou uma mensagem, eu falei, eu acho que o Marco Antônio, ele vai terminar a Série B como titular do Cruzeiro, e tá jogando para isso, entrando bem, a cada jogo que passa vai entrando melhor ainda o Marco, dando boas opções, independentemente ali do lance, seria uma grande jogada, tanto que você me mandou na hora, Léo Figueiredo, do lance, acho que isso que atrapalhou, viu? Esse WhatsApp seu aí. Não, mas eu mandei um WhatsApp pra você, pode falar no ar, falei, o Marco Antônio joga pra caramba, pode ficar fora do time não. Então, na hora do gol, aí eu vi ali, eu falei, vai anular, tô brincando, mas você falou bem, e o Vanderlei tá aí, tem amanhã ainda pra definir, o Bruno José hoje não foi a campo, foi um regenerativo, o Bruno José, ele seguiu tratando
por causa das dores no pé direito. Então, vamos acompanhar se ele vai estar na delegação que segue nesta tarde de sábado, melhor dizendo, para a cidade do Rio de Janeiro. É o Cruzeiro, então, tentando esquecer tudo que aconteceu e fazer disso um movimento de força para buscar o resultado diante do Vasco. Uma boa notícia de hoje que eu apurei é que o Keké, o atacante, ele fez trabalho no campo, trabalho de fisioterapia ainda naquela transição. Em breve será liberado para preparação física e quem sabe no início de outubro sendo aí uma opção para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Seu Léo Figueiredo. Valeu, Samuel Venâncio. Que jogo vai ser esse Vasco e Cruzeiro no próximo domingo? Os dois precisando vencer, os dois gigantes da Série B junto com o Botafogo. Vai ser um jogão esse Vasco e Cruzeiro.